De volta para a aula de número 6 de Gênesis. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Espero que essa aula seja bênção na sua vida. Você já pegou a sua Bíblia? Se ainda não pegou, pegue e coloque aí perto do seu computador, do seu tablet ou celular. Ou se você está ouvindo essa aula, você pode depois anotar os textos, fazer a conferência. É sempre bom conferir na Bíblia, é sempre bom analisarmos com bastante detalhe a palavra do Senhor. Então nós vamos iniciar a nossa aula de número 6. Lembrando que na aula passada nós paramos na análise de Gênesis 9, né? Paramos vendo ali a questão do sinal de Deus, que ele colocou nas nuvens ali, o seu arco, né? Que nós chamamos de arco-íris hoje, ok? Por causa das cores. E hoje então nós vamos continuar na sequência, vendo mais detalhes a respeito do livro de Gênesis. Lembrando para você, né, estamos aqui na aula 6 de Gênesis. Gênesis é um livro que nós precisamos entender bastante, nós precisamos buscar uma compreensão mais detalhada dele, porque vai nos ajudar a compreender muitas outras coisas depois com mais facilidade, ok? Então é por isso que eu estou gastando um tempo maior de análise aqui em Gênesis, mas pode ter certeza que vai valer a pena cada minuto. Depois nós vamos compreender com muito mais profundidade outras questões que vão vir mais para frente. Então nós continuamos hoje aqui no capítulo 9, a partir do verso 20, onde nós observamos, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia no local certinho, 9 a partir do verso 20, onde nós observamos então, após Noé sair da arca com a sua família, né, fazer-lhe uma aliança com o Senhor, Deus colocar o arco nas nuvens, a vida deles continua, ok? E o que nós observamos quase na sequência aqui é que o pecado, ele também continua na vida ali mesmo da descendência de Noé, né, que foi achado, né, que teve graça diante de Deus, que agradou a Deus. O pecado não abandona o coração humano e você vai perceber muito com detalhes aí com o que a gente vai ver a partir de agora. Olha que interessante então essa história que é narrada aqui. Gênesis 9, 20 e 21 diz o seguinte: sendo Noé lavrador, ok? Que fala da profissão de Noé, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Bom, aqui é interessante a gente observar alguns detalhes, ok? Alguns detalhes importantes. O primeiro detalhe que a gente vai observar é que já nessa época já tinha uma espécie de tecnologia, né? Já se sabia fazer bebidas alcoólicas, ok? Então nós vamos até falar alguns momentos a respeito da bebida alcoólica na Bíblia, né? O que ela diz, mas não aqui nesse momento. O que nós vamos observar aqui é que Noé planta uma vinha, já sabia fazer vinho, né? Já tinha essa tecnologia e usa da maneira errada a bebida, embriagando-se, ok? E ele se coloca então nu dentro da sua tenda. Então a Bíblia vai nos dar esses detalhes e é interessante observar, né? Não é um comportamento de alguém que está com sua cabeça ali tranquila, né? Sem o efeito do álcool, né? Então é um comportamento anormal aqui de Noé. Não sabemos porquê, qual motivo ele se embriaga aqui, a Bíblia não nos diz, mas é bem interessante observarmos como que a bebida, nesse caso aqui, montou o cenário para possibilitar algo terrível aqui que vai acontecer. Eu vou explicar para você. Olha só essa foto. Então, resumindo a história, nós observamos então que o Noé estava nu ali na sua tenda, ok? E o que acontece então? A Bíblia diz que dois dos seus filhos fazem o quê? Pegam ali uma espécie de pano, né? Pegam ali uma vestimenta, uma capa, a Bíblia diz, e vão de costas e cobrem o pai, né? Como uma forma de respeito. Mas a Bíblia diz que o outro filho, o Cã, o que ele faz? A Bíblia diz aqui, nós vamos analisar, que
que ele vê o pai ali nu, descobre a nudez do pai, ok? Descobre a nudez do pai. Então nós vamos analisar aqui, né, no versículo 22, diz que ele viu a nudez do pai e fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então a gente vai analisar, olha só que interessante. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço. Então ele terminou lá a bebedeira e ele acordou. E aí, olha que interessante isso. Noé profetiza aqui uma maldição sobre os descendentes, né, do Cã. Depois nós vamos ver ali alguns dos descendentes dele. Maldito seja Canaã, seja servos dos servos a seus irmãos. E é interessante esse uso aqui de Canaã, né, que é colocado no texto justamente. Nós sabemos, já vimos no início que Moisés escreve o Pentateuco, né, esses 5 primeiros livros, e aqui ele vai fazer a conexão, então, de onde que veio aquele povo, né, os cananeus, que é o povo que estaria ali na Terra Prometida. A gente vai estudar isso, ok? Eles que estavam ocupando a Terra Prometida e que depois seriam expulsos lá na época de Moisés. Depois a gente vai estudar isso. Então, aqui nós temos uma conexão a respeito de uma profecia em cima desse povo. Né? Um povo aqui que a gente vai observar que vem então de um homem, né? Desse filho de Noé chamado Cã, que age com um coração maligno já aqui. Então nós vamos observar aqui com detalhes e responder essa pergunta. O que o filho de Noé, o Cã, fez de tão grave que merecesse uma maldição tão severa? Olha que interessante, né? Quando a gente lê o texto, e aqui eu quero já deixar mais alguma noção de interpretação para você. Quando a gente lê um texto, a gente precisa observar com muitos detalhes algumas expressões. E uma delas eu vou explicar para você aqui, que você vai perceber como uma única expressão ela pode nos fazer entender melhor uma situação. Então, o que será que ele fez tão grave? Quando a gente lê o texto, a gente observa que o texto relata no verso 22 que ele, né, Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então a gente fica pensando o seguinte, será que o fato de ver o pai nu seria algo tão grave assim, a ponto de ser amaldiçoado, né, de ter uma profecia tão grave contra si e contra o seu povo? E aí a gente começa então a tentar entender o que é ver a nudez do pai aqui na Bíblia. E aí nós temos algumas interpretações interessantes que podem explicar, né, o tamanho do pecado desse rapaz e por que o pai ficou tão irado com essa questão. Então, nós podemos interpretar que vendo a nudez do pai pode significar um estímulo homossexual pelo pai. Ok? Ou seja, um desejo pelo pai. Então isso é bem interessante. Pode também significar que Cã molestou sexualmente o pai. Por quê? Porque essa expressão de ver a nudez, na Bíblia, em alguns momentos, ela tem significado de sexo. Ela tem o significado do ato sexual. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco no próximo texto. E pode significar também que ele teve relações sexuais com a mãe. Por quê? Nós temos um texto lá em Levítico 18, verso 7. Se você quiser abrir para você ler, temos um texto bem interessante. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia agora. Levítico 18, versículo 7. Olha o que diz esse texto, ó. Aqui em Levítico nós temos as leis, né? Nós vamos chegar lá, nós vamos estudar diversas delas. E nesse capítulo 18 fala dos casamentos ilícitos, que Deus vai proibir lá na lei, ok? E aqui nesse versículo 7 diz o seguinte: não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe.
não lhe descobrirás a nudez. E aí ele vai na sequência aqui trabalhando essa questão de descobrir a nudez. E descobrir a nudez aqui tem o sentido de relações sexuais. Então essas são possibilidades, né, dessa atitude do Cã com relação ao seu pai. Então, seja qualquer uma dessas questões, ou até mesmo uma quarta, de uma forma de zombaria dele para com o seu pai, nós observamos então que são coisas bastante graves e que então provocam essa maldição a respeito desse menino Cã, que provavelmente não deve ter demonstrado nenhum arrependimento, né? Antes, até mesmo se gabado daquilo que fez. Então, olha só como que uma expressão única, às vezes, pode nos ajudar a compreender melhor um texto. Então, Cã pode ter feito qualquer uma dessas coisas que seria realmente bastante grave com relação ao seu pai. Diferente dos seus irmãos, né? O Sem e o Jafé, né? Que tem uma postura de respeito grande, né? Até exagerado para com o pai, a ponto de andar de costas para não ver o seu estado, ok? Bem interessante. Vamos avançar um pouquinho. Aqui eu quero mostrar para você essa citação que é inserida aqui por Moisés. Ela vem para esclarecer a respeito da origem daqueles povos que, lá na época de Moisés, onde está sendo escrito isso, aqueles povos que o povo de Israel, que está ali, ele iria encontrar na Terra Prometida, e também povos, por exemplo, como os egípcios, que fariam deles escravos. Então, Moisés está mostrando aqui que esses povos vêm de uma origem, né, do Canaã e puxando mais para trás do Cã, ou seja, de uma origem de homens malignos, de homens que não tiveram um coração fiel a Deus. E nós encontramos então aqui, eu separei alguns desses povos que vieram de Canaã, que a maioria deles eram inimigos do povo de Deus, né? Por exemplo, filisteus, você pode lembrar do gigante Golias, ok? Do gigante Golias, era filisteu. Então era inimigo do povo de Deus, do povo de Israel, que vai ser formado lá na frente. Nós temos os cananeus, que eu já falei, né, que era o povo que estava ali na Terra Prometida. Nós temos ali os assírios, que vão vir depois, e que também, né, vão ter alguma parcela ali de inimizade com o povo de Deus. Os babilônicos, né? E a gente pode lembrar dos babilônicos, o Nabucodonosor, lá da época de Daniel, que leva uma parte do povo como escravo, né? Nós vamos estudar todas essas histórias, só estou dando um panorama para você. Então Moisés vem situar de onde que vem, ok? E a gente observa também aqui, nos textos seguintes aqui, que existe uma bênção, né? Ao mesmo tempo que tem uma maldição sobre Cã, né, sobre Canaã, sua descendência, nós temos também no versículo 26, né, do capítulo 9, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, no 26, que diz o seguinte: bendito seja o Senhor Deus de Sem, ok? E Canaã lhe seja servo. Olha que interessante. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Então isso é muito interessante, porque desses dois aqui, nós temos então o povo de Deus, que vai começar a ser formado a partir daqui a pouquinho, do chamado de Abraão. Então nós temos ali eles vindo então desses filhos de Noé. E mais especificamente agora, pegando aqui o Sem, se nós puxarmos a genealogia de Sem, ele vai então ser da descendência de Jesus Cristo. Bem interessante. A gente vai analisar muito mais isso em outros textos, ok? Agora é apenas para você ter uma visão do porquê que Moisés então insere esse texto aqui. Vamos avançar um pouquinho. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos, ok?
Então, olha só, depois que ele desceu lá da arca, ainda viveu 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos. Então, nós observamos ainda uma alta idade e que eu vou explicar para você daqui a pouquinho nos próximos slides um dos motivos, né? Eu já falei um pouco nas primeiras aulas sobre isso, mas eu vou mostrar por que continua ainda essas altas idades aqui, ok? Vamos avançar um pouco. Agora nós vamos em Gênesis 10, que é bem interessante. E aqui em Gênesis 10, ele vai mostrar para nós como que foi essa questão do espalhamento do povo, ok? Do espalhamento do povo no pós-dilúvio. Porque o que acontece? Aqui nós temos aqui, nessa área que eu separei, esse aqui é um mapa atual, ok? Somente para exemplificar. Nós temos aqui nessa bolinha aqui, piscando, onde pousou a arca, né? Nas montanhas do Ararat. Fica nessa região, ok? A gente já viu isso na aula passada. E dessa região, a gente vai observar que Gênesis 10 vai nos mostrar que houve um grande espalhamento das pessoas aqui por diversas regiões daquele local, ok? Até mesmo regiões bem afastadas, ok? Então, cada pessoa foi tendo a sua família e foi desbravando territórios. Quando a gente analisa aqui, né, você passa de um capítulo para outro, né, de Gênesis 9 para Gênesis 10, a gente não imagina que pode ter passado ali centenas de anos. Parece que foi assim uma sequência muito rápida, mas não foi, né? Nós temos uma narrativa aqui que narra uma evolução de centenas de anos. Então o que acontece é que o povo aqui das nações de Gênesis 10, eles vão se espalhar. Aqui nós temos regiões da Europa, nós temos regiões aqui da Ásia, do Oriente. Então eles se espalham muito por essa região. Só para você se situar, nós temos aqui essa região que nós já vemos, por exemplo, o rio Tigre e o rio Eufrates. Então é naquela região próxima onde nós vimos ali que poderia ter sido o Jardim do Éden e onde continua essa população, né? Continua essa vida. Então, ali onde Deus destrói toda a humanidade, né, e as águas baixam, depois o povo então começa a se espalhar e conquistar outras terras, ok? Essas são as nações citadas aqui em Gênesis 10, que eu não vou entrar em detalhes de cada nome, porque isso não é interessante para o nosso estudo. Apenas você saber que eles avançaram e foram alcançando mais e mais territórios, ok? E aumentando em número assim de forma grandiosa. Olha só. Aqui uma observação interessante sobre Gênesis 10. Olha só. Gênesis 10, verso 5. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua. Por que eu coloquei em destaque isso daqui? Segundo as suas famílias em suas nações. Porque é importante observar que na sequência da história, na verdade, primeiro vem Gênesis 11 e depois que vem o Gênesis 10. Por que isso? Porque lá em Gênesis 11, nós vamos observar a narrativa de como que surgiu as linguagens, ok? Cada língua. E aqui em Gênesis 10, nós temos a dispersão de território. Então, o autor, ele preferiu primeiro mostrar a dispersão do território e depois mostrar como que surgiu essa questão de cada língua. Como que as pessoas se dispersaram, qual foi o motivo, ok? Então, nós vamos achar agora no Gênesis 11, né, o principal motivo pelo qual esse povo, então, ele se dispersa formando essas nações, ok? Então nós vamos observar agora que vem então no Gênesis 11 a Torre de Babel, ok? Então aqui no Gênesis 11 ele vai demonstrar para nós como que o povo foi confundido ali a sua linguagem e então eles se dispersam, se agrupam, né, pelas linguagens que um conseguia entender e se espalham formando aquele território que eu mostrei para vocês ali, avançando e conquistando outras terras. Então vamos entender a Torre de Babel.
Primeira coisa, Babel significa confusão. Então, esse nome é dado justamente pelo que aconteceu nesse lugar, que foi uma confusão das linguagens. Então, é bem interessante a gente saber disso, né? Porque isso vai nos ajudar a compreender as nações de Gênesis 10. Então, como que se deu isso? Versículo 1, Gênesis 11:1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Então, observe que Gênesis 11, ele vem antes de Gênesis 10, ok? Versículo 5 que nós lemos. Porque no versículo 5 de Gênesis 10, diz o quê? Que eles repartiram entre si as ilhas das nações das suas terras, cada qual segundo a sua língua. E aí Gênesis 11 fala que na terra, em toda a terra, havia uma só linguagem. Então parece uma contradição. Mas na realidade não é uma contradição. É apenas a sequência que está de uma forma trocada. Então nós temos aqui em Gênesis 11:1 explicando como que se deu essa dispersão de Gênesis 10, ok? Então isso é muito interessante. Então você observe que para ler a Bíblia é preciso sempre considerar o contexto, ok? O que é o contexto? O contexto é aquilo que vem antes e o que vem depois de um texto, né? Então você lê aqui um texto e para você entender corretamente esse texto é muito importante observar o que vem antes e o que vem depois. A gente tem aquele contexto mais pertinho, ok? Tipo esse que nós estamos vendo, né, de um capítulo para o outro, e temos aquele contexto mais distante, né? Ou seja, onde outros livros contribuem para a gente entender um determinado livro. Então, nós vamos usar muito essa coisa do contexto para a gente entender passagens que parecem contraditórias, que são mais difíceis. Então, é muito interessante você começar a absorver esses conceitos que vão te ajudar na compreensão. Vamos avançar um pouquinho mais. Então, no verso 4 do Gênesis 11, diz o seguinte: disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Ok? Então, isso é interessante, né? Porque essa torre, para chegar até os céus, essa expressão aqui, ela vai indicar uma espécie de competição. Ok? Então esse povo, ele tenta competir com Deus, com o poder de Deus, como se eles pudessem chegar então até o céu, até a grandeza de Deus. Então nós observamos que Deus não se agrada desse comportamento, ok? Desse ajuntamento deles, e Deus então toma uma providência para frustrar esse tipo de objetivo que não estava de acordo com a vontade do Senhor, ok? E aí Deus então faz o quê? O surgimento dos vários idiomas. Então olha que interessante. Diz a palavra de Deus aqui, que no versículo 9, Gênesis 11:9, chamou-se por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Então essa é uma explicação bíblica para o surgimento de vários idiomas, ok? É claro que existem alguns idiomas que surgiram também depois com criação humana, mas nós temos aqui a criação de vários e vários idiomas que foram base para os idiomas que nós conhecemos na atualidade, ok? Não diz quais idiomas eram, o que nós sabemos é que eram vários, não foi um apenas, ok? Então aqui na Torre de Babel, era isso que eu queria explicar para você. Creio que deu para compreender legal um pouquinho dessa história. Vamos avançar. Então nós observamos a partir desse momento que a Bíblia vai narrar para nós a história do fracasso humano. Então vamos lembrar, Adão e Eva fracassaram e foram expulsos do paraíso. 2. Na sequência, a geração de Adão se corrompeu e foi destruída pelo dilúvio.
Olha só, mais um fracasso da geração humana, do ser humano. E 3, a geração de Noé após o dilúvio afrontou a Deus e foi dispersa. Então isso mostra para nós, né, como que o ser humano ele tem uma tendência natural, né, claro, não lá Adão e Eva que poderiam escolher corretamente sem influência do mal, né, porque eles não tinham sido corrompidos pelo pecado, mas nas próximas gerações, todos têm então uma influência forte do pecado que os leva a fracassar, que os leva para longe do Senhor. Então isso é muito interessante a gente saber, ok? Então o fracasso humano é algo que faz parte da natureza humana e somente com a ação de Deus na nossa vida, na vida das pessoas, é que nós conseguimos então um retorno para agradar ao Senhor. Então o que a Bíblia diz então é que o ser humano, ele longe de Deus, ele fracassa. Ele fracassa em tudo na sua vida. Fracassa nas coisas mais importantes, que é o seu relacionamento com o Senhor. Vamos avançar. Agora uma coisa muito interessante que eu preciso explicar para você, ok? Lembra que a gente viu esse slide? E a gente viu lá, né, a respeito das idades altas, né, como que foi importante para que os personagens se conectassem com os outros personagens e assim a história, né, ela ficasse preservada com um nível de detalhes correto, sem mentiras, sem qualquer coisa que pudesse ali colocar em xeque, colocar em dúvida essa história. Então a gente já observou na primeira genealogia que nós temos a ligação de Adão com Noé, ok? Ou seja, Adão ele conviveu ali até certo tempo com Noé.